Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Teologia sobre a Igreja Bíblica. Estamos estudando sobre o que a Bíblia ensina sobre a Igreja. Curso promovido pelo Seminário Teológico Ebenezer. E dessa vez chegamos na 6ª lição, cujo tema é a organização da Igreja. O que é que a Bíblia ensina sobre a maneira como a igreja deve ser organizada, a sua liderança, né, as suas funções, seus ministérios? Como a Bíblia ensina isso? A gente vê tantas diferenças, né, e muitas igrejas seguem modelos diferentes, mas qual o princípio certo da liderança bíblica espiritual para guiar a igreja? Nós sabemos que Jesus é a liderança máxima, né? Ele é o cabeça da igreja. Ele deve ser o único chefe supremo da igreja. Nenhum homem pode exercer essa função. Mas as congregações precisam de lideranças, né? Precisam de pessoas qualificadas para estar guiando e conduzindo o rebanho. Quem são essas pessoas? Então seja bem-vindo e nesta lição nós vamos estudar sobre isso, tendo como base os ensinamentos da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, onde, por revelação, os apóstolos e profetas deixaram muito claro como a igreja deve ser guiada. E é nossa obrigação hoje seguir o ensino dos apóstolos. Então, muito bem, vamos lá. Introdução. Bem, muitos pensam que para se existir a vida tem que haver um mecanismo complicado, mas enganam-se. Às vezes, os animais cujo organismo é mais simples são ao mesmo tempo os mais resistentes. Já verificou isso? Por exemplo, as baratas, que é uma coisa horrível, né? Ninguém gosta, é uma praga universal. Bem, elas adaptaram-se desde os primórdios dos tempos, aclimatando-se a quase todos os lugares do mundo. É um dos animais praticamente mais resistentes que existem. Dizem que as baratas suportam até uma guerra nuclear, né? As formigas, criaturas simples em sua fisiologia, mas são praticamente indestrutíveis. Habitam em todas as partes da Terra e a gente sabe muito bem como elas são organizadas, né? Vamos falar dos micróbios, né? Alguns deles, de uma só célula, são capazes de matar populações inteiras. Já pensou? Por outro lado, alguns organismos mais complexos já desapareceram, né? Você sabe, né? Podemos se lembrar muito bem aqui dos dinossauros que existiram, né? Está as provas aí para quem quiser, né? Os fósseis, esqueletos, não existem mais. Estamos usando essa ilustração para falar sobre a igreja, que também é um sistema, mas não é um sistema muito complexo e complicado na sua organização. É muito simples. O que chama a atenção na organização da igreja é a sua simplicidade. É tão simples que os homens não se contentam e complicam. Complicam porque saem do ensino dos apóstolos. Então, igualmente em sua estrutura, a igreja do Novo Testamento é o mais simples organismo espiritual do mundo humano. E sabe, né, que a igreja foi estabelecida para ocupar toda a terra. Então, precisava de uma organização prática, funcional, mas ao mesmo tempo simples e descomplicada. Foi isso que Jesus fez. Então, mas apesar disso, é o mais forte e indestrutível. Ela passou por aflições chocantes. A igreja foi banhada por sangue, refinada como ouro, podemos dizer, no foro das perseguições. Quanta perseguição a igreja já sofreu. E ainda sofre, né? Em muitos países, sabemos disso. As civilizações entram no palco da humanidade e depois desaparecem para sempre, né? Quantos povos e reinos já desapareceram, né? Povos antigos, babilônios, né? Os medo-persas, aqueles grandes impérios, o Império Romano não existe mais. Mas a igreja de Jesus continua há quase 2000 anos. E mais, né? Sabemos que mais. Bem, Jesus já tinha dito, né? As portas da morte, ou do inferno, como aparece a palavra, né? Mas a tradução correta é as portas da morte, não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que as portas do reino da morte, que aprisiona almas mortas espiritualmente, não vão suportar que a igreja irá romper, invadir e resgatar almas. Mateus 16, 18. Então, nada iria prevalecer contra a igreja. Então, muito bem. Então, como é que é a organização da igreja? Bem, primeiramente, é uma entidade simples e durável, resistente, né?
A maior fraqueza das igrejas criadas pelos homens encontra-se em suas organizações e hierarquias complicadas. A divina instituição que o próprio Jesus estabeleceu é verdadeiramente a incorporação da simplicidade. Então, o que nós encontramos na organização da igreja é um modelo simples, fácil de entender e fácil de aplicar. Então, temos aqui o texto de Efésios. Primeiramente, o princípio fundamental da organização da igreja é deixar Jesus ser o cabeça. Então, nesse momento, a gente já encontra muita coisa errada. Só começando por aqui, A gente nem seguiu ainda, mas só aqui a gente já vai encontrar problemas. Porque, infelizmente, tem muitas igrejas que o cabeça não é Jesus. É o líder, É o fundador, é o pastor-presidente, É aquele que está bem. Então, ele é o líder, ele é o cabeça, é ele que decide, ele que toma as decisões, é ele que coordena. Sim, eu sei que alguém vai dizer, mas alguém tem que coordenar. E diz, sim, é verdade, tem, Mas essa função de guiar e liderar todas as igrejas pertence na Bíblia a Jesus. Então, tem que ser aplicada a Bíblia. Aí você vai dizer, sim, e como é que vai resolver as coisas nas igrejas? Vamos chegar lá. Existe uma maneira de fazer isso, Então, Efésios 1:22, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu a Cristo a igreja, como o único Senhor de tudo. Então, deixe Jesus ser o Senhor da igreja. Ele é para ser o chefe absoluto. Se um homem tem autoridade sobre uma ou mais igrejas, a coisa já está fora dos padrões bíblicos. Primeiro ponto. É exatamente isso que estamos falando. A igreja tem apenas um cabeça divino e permanente, Jesus Cristo. Sobre Jesus, o apóstolo Paulo afirmou: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1:18. Note, o apóstolo usou o tempo presente de agora, apesar de ter escrito essas palavras quase 30 anos depois da ressurreição de Jesus. O tempo também é progressivo, quer dizer o quê? Continuidade. Cristo continua sendo o soberano da igreja. E Paulo também diz que Deus exerce o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aquele mesmo texto de Efésios 1:20 e 22. Cristo só se tornou o cabeça da igreja, veja, depois da sua ressurreição, segundo essa passagem. E Paulo disse também, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem autoridade nem domínio sobre ele. Então nós temos na igreja um líder imortal. Ele não pode morrer, Jesus Cristo. Sabendo que Cristo tornou-se o cabeça da igreja depois da ressurreição e que foi ressurgido para nunca mais morrer, a conclusão inevitável é que ele sempre será o cabeça dessa igreja e nunca jamais terá sucessor. E ainda mais, nenhuma Bíblia, nem as versões oficiais da Igreja Católica menciona qualquer pessoa para ser o representante de Cristo como cabeça oficial da igreja. Então, é errado isso. A pessoa que afirma ser hoje em dia profeta, príncipe, presidente, sumo sacerdote, apóstolo oficial de Jesus ou autoridade sobre a igreja, nada mais é do que um impostor. Ele está mentindo, ele não é isso que ele está dizendo. A Bíblia não concede a ninguém essa autoridade. A igreja do Senhor é um só corpo, Efésios 4:4, há somente um corpo, tendo esse apenas um cabeça. Quem é o cabeça? Aquele que a comprou com seu precioso sangue. Efésios capítulo 1, 22, 23, 5, 23. E quem administra o reino de Jesus? Mas a igreja é constituída de milhares de congregações. Quem é que controla e administra esse reino mundial? Exatamente. Essa é a questão que nós queremos saber, Bem, sendo Jesus o cabeça da igreja no sentido universal, ele também é o cabeça de todas as congregações e todos os seus membros. Em relação a isso, Paulo escreveu: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. 1 Coríntios 11:3. Agora vamos imaginar um exemplo aqui, certo? Temos aqui um exemplo. A igreja central da cidade de Mogi Guaçu, certo? Essa igreja tem uns 200 membros.
quase todos servindo a Jesus em suas vidas e tentando segui-lo como membros reais do seu corpo. A igreja central, o nome aqui é central, não é porque ela é a igreja central, entenda? É porque ela está localizada no centro, né? Então chama igreja central. Então, a igreja central já tem um guia eterno sobre todos os seus afazeres e necessidades. Quem é o guia completo, eterno? Quem é o cabeça? Jesus Cristo, Jesus. E mais, de que mais ela precisa para ser organizada conforme as Escrituras? Chegamos no ponto 2. A igreja precisa, cada congregação, para ser organizada conforme as Escrituras, a igreja precisa ter os seus presbíteros, ou pastores, ou bispos, né? Temos aqui uma foto aqui dos presbíteros de uma congregação nos Estados Unidos, né? Aqui são a foto dos presbíteros, são os guias da igreja. Então vamos estudar sobre os presbíteros, pastores, certo? Bem, a Bíblia indica que as congregações locais precisam dos seus próprios presbíteros. Lucas, o escritor de Atos, nos informa que Paulo e Barnabé promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Veja aí, Atos capítulo 14, versículo 23. Esses eram os pastores, ou bispos, responsáveis pelo bem-estar espiritual da congregação. Isso é evidente no exemplo apresentado em Atos capítulo 20, versículos 17 e 28. Veja bem, nesse texto aqui, ele é muito importante porque a gente vai tirar uma grande dúvida, certo? Você sabe que tem igreja que tem pastores, que tem presbíteros e tem bispos, né? Bom, já estou inventando até apóstolo, a gente sabe disso, mas não vamos nem entrar nesse assunto agora. Vamos falar sobre os pastores, certo? Veja bem, embora as igrejas diferenciem e criem uma hierarquia entre o pastor, o bispo, o presbítero, é bom deixar bem claro que na Bíblia essas três palavras designam as mesmas pessoas. Elas não são cargos diferentes, não são funções diferentes, são as mesmas pessoas, aqueles que guiam a igreja. Onde é que podemos chegar a essa conclusão? Bem, primeiramente, nós vemos aqui esse texto de Efésios. Veja só como ele diz. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Agora veja o que ele vai dizer para os presbíteros. Veja o que ele vai dizer. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para fazer o quê? Para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Você está entendendo aqui? Paulo mandou chamar os presbíteros e disse para eles que o Espírito Santo tinha constituído eles bispos. Entenda, algumas pessoas vão entender errado aqui. Paulo não está chamando os presbíteros e dizendo que agora o Espírito Santo fez eles bispos, ou seja, deu uma graduação a eles. Não é isso, não. Paulo está chamando os presbíteros dizendo que o Espírito Santo, ao fazer eles presbíteros, também constituiu eles bispos para pastoreados, ou seja, a função de ser pastor é constituída aos bispos, que são os presbíteros. Então, é a mesma palavra, né? E ele diz que a igreja foi comprada com o próprio sangue. Ou seja, aqui temos três expressões aplicadas aos mesmos homens, que eram chamados presbíteros, bispos e pastores, sendo essa última palavra originada do termo pastorear, que é a função deles, né? Então, três eram as palavras usadas no grego original do Novo Testamento para designar esses três homens, sempre no plural. Veja que interessante, você não encontra no Novo Testamento o termo o pastor da igreja, o bispo da igreja, o presbítero da igreja, não. Sempre eram homens que faziam esse trabalho. Então, temos no grego a palavra presbyteroi, episcopoi e poimenos. Presbyteroi quer dizer ancião, que eram homens mais velhos. Episcopoi quer dizer a função que ele exercia de episcopar, quer dizer vigiar, supervisionar a igreja. E poimenos, que vem de pastorear, que era a função dele, ele vai supervisionar a igreja como um pastor, pastorear as ovelhas, cuidando, né? Velando pelo rebanho. Então Paulo usou esses títulos, que na verdade não são títulos, são funções, para designar o mesmo grupo de pessoas. Esse termo, embora diferentes, sugerem simplesmente o tipo de homem que deve cuidar das congregações e da natureza do trabalho. Que tipo de homem deve ser? Presbítero. O que quer dizer isso? Um homem mais velho, um homem mais maduro da igreja, né? Não é um título, não é um cargo, entende? É o tipo de homem. Presbítero quer dizer ancião, é um homem mais velho, certo? Então um jovem não pode ser pastor. Pastor tem que ser presbítero, tem que ser um homem mais velho.
E o que é que ele vai fazer? Ele vai ser um bispo, ele vai supervisionar a igreja. De que forma ele vai fazer isso? Pastoreando. Então, temos aqui as mesmas palavras para os mesmos homens que são chamados para guiar o rebanho. Então, primeiro, temos aqui 3 pontos importantes. Como eu já falei, eles deveriam ser homens mais idosos, dignos, maduros e experientes, não apenas no sentido físico, mas principalmente espiritual. Esse é o sentido no singular da palavra presbíteros, que usamos hoje quase sem mudança na palavra presbítero, que quer dizer ancião. Segundo, eles teriam a direção da congregação. Este é o significado da palavra episcopos, que é traduzido por bispo. E terceiro, eles alimentariam e cuidariam do rebanho como pastores, que esse é o sentido da palavra grega poimen, né, que é pastores. Né? Muito bem, vamos dar uma pausa aqui, né, e vamos continuar na nossa próxima videoaula essa lição sobre a organização da igreja. Estamos estudando sobre os pastores, os bispos que coordenam, que guiam a igreja.